Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nesse trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Esse é o tema da revista da classe de adultos e nós já estamos indo agora para a lição de número 7, que será estudada agora no dia 19 de maio de 2019. E o título da lição é o Lugar Santo. O texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Assim diz o texto bíblico: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. E a verdade prática, através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu um livre acesso ao Santíssimo Deus. Eu e o pastor Fábio estamos aqui prontos para iniciar o nosso debate, a nossa conversa. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. E neste trimestre estamos estudando a respeito do tabernáculo e hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O Lugar Santo. É bom que a gente sempre esteja revisando sobre esse tema, sobre os móveis, o formato do tabernáculo, etc. Nós já aprendemos em lições anteriores que o tabernáculo era separado do acampamento dos israelitas por meio daquela cerca, que separava, mas tinha uma porta, uma única porta para adentrar ao pátio, que era a área, o pátio ou átrio, onde ficava, logo em frente à porta de entrada, ficava o altar do holocausto, em seguida a pia de bronze, que já estudamos em lições anteriores, e no interior ali do átrio ficava o tabernáculo propriamente dito. Esse tabernáculo propriamente dito era cercado de cortinas na horizontal, também no teto, era todo cercado, todo coberto de cortinas, e havia uma cortina que fazia separação entre o átrio e o lugar santo. E dentro do tabernáculo, depois do lugar santo, ainda tinha outra cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou santo dos santos. Então nós vamos estudar hoje a respeito deste lugar santo, que era separado do átrio ou do pátio do tabernáculo por cortinas. E o lugar santo, como diz o nosso comentarista na introdução, um local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os dois véus realçavam a santidade que o lugar requeria. Tinha um véu, tinha uma cortina que separava o átrio do lugar santo e depois, separando o lugar santo do santo dos santos, tinha outro véu, tinha outra cortina. No tópico 1 da nossa lição diz que o lugar santo é um lugar de serviço e comunhão com Deus. O texto de Êxodo 26, de 33, mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. Esse primeiro compartimento, chamado de santuário ou lugar santo, e o segundo, chamado de santo dos santos ou lugar santíssimo. O primeiro, o santuário ou lugar santo, aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. O pecador ia levar o seu sacrifício e só podia entrar e ficar ali no pátio, onde era oferecido o sacrifício, através dos sacerdotes. Mas dentro do lugar santo, só quem podia entrar eram os sacerdotes. Não era todo levita que podia entrar, somente os levitas sacerdotes era que podia entrar no lugar santo. Hebreus capítulo 9, versículo 6,
O escritor aos Hebreus, ele usa muito as figuras do Antigo Testamento para fazer uma correlação com a obra de Cristo. Diz Hebreus 9, 6 a 7, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, para entrar no lugar santo, primeiro tinha que entrar pela porta do átrio, tinha que oferecer o sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em seguida, tinha a pia de bronze, que simboliza aquela água ali para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes. Tem uma correlação aí com a santidade, com a santificação. E para entrar no lugar santo, na presença de Deus de forma mais íntima, tem que nascer de novo, tem que passar pela expiação dos pecados, pela santificação. Então, que lugar é esse? O lugar santo é um local de serviço e adoração a Deus. Tópico 1.2, no tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Professor José Roberto, da mesma forma também nós hoje, a Bíblia diz que os pecados dos homens fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas aquele que aceitar a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e através de Cristo temos acesso ao lugar santo, ao lugar santo celestial. É bem verdade, pastor Fábio, e é bom ressaltar que esse lugar santo era um lugar separado e o povo de Israel não tinha acesso a esse espaço, tão somente aqueles que estavam no ofício sacerdotal. Mas agora, em razão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele derramou o seu sangue por nós, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos plena liberdade e acesso ao Pai. Então, esse lugar era um lugar de adoração e de serviço a Deus. E, por assim dizer, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, chamando a atenção dos irmãos daquela igreja e também de nós nos dias atuais, para que nós devamos apresentar os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus, pois esse é o nosso culto racional. Não devemos nos conformar com o mundo, mas experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então agora esse culto ele é apresentado através do nosso próprio corpo, que é templo, morada do Espírito Santo. E Jesus ensinou também o caminho da verdadeira adoração. João capítulo 4, quando aquela mulher lá de Samaria questionou Jesus a respeito do lugar no qual Jesus deveria ser adorado. Isso porque os judeus diziam que a verdadeira adoração se dava no templo, enquanto que os samaritanos defendiam que a verdadeira adoração deveria acontecer no monte. Então, algumas pessoas ainda estão muito atadas, presas ao lugar e acham que a adoração depende do lugar. Mas Jesus ensinou que a verdadeira adoração depende de uma disposição espiritual. Os verdadeiros adoradores e os adoradores a quem Deus busca devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito, então deve ser adorado espiritualmente. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, então devemos estar fundamentados na revelação de Deus. Então tinha um propósito, 1.3, tinha um propósito esse lugar santo, e o propósito dele era justamente ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados, ou diversos tipos de pecados cometidos pelo povo de Israel. E a cada violação, diz o comentarista, se fosse ela individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus ali
um sacrifício. Agora, nós sabemos que não há mais essa necessidade, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Essa palavra ela é muito importante na teologia da salvação, na compreensão da salvação, para nós termos a convicção de que não precisa mais fazer qualquer outro tipo de sacrifício. Muitas vezes nós vemos pessoas aí fazendo sacrifícios na intenção de adorar a Deus, colocando sobre si fardos e pesos, mas é importante ressaltar, lembrar... Professor José Roberto, e agora na nova aliança, ao contrário, na antiga aliança, o sacerdote imolava o animal, derramava o sangue do animal, oferecia aquele sacrifício, aquele animal era morto, e na nova aliança, conforme Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, a nossa vida deve ser oferecida totalmente no altar de Deus, não naquele altar do tabernáculo terreno, não a vida morta, não a morte do nosso corpo, mas a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar é um estilo de vida de adoração a Deus, de comunhão com o nosso Senhor. É uma entrega total, é uma rendição e é uma consagração a Deus. Estamos concluindo, portanto, o nosso primeiro bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos ainda para tratar sobre as peças que compunham o interior do lugar santo. Estamos de volta à Escola Bíblica Dominical e Debate, hoje estudando o lugar santo. Você que está nos acompanhando ao longo do trimestre, também a revista, você está vendo que nós estamos adentrando as partes do santuário e agora nós já estamos aqui no lugar santo, que é o tema da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos estudar no próximo domingo. Estamos tratando sobre o propósito desse lugar santo, que é justamente o de adoração, sacrifício. E eu e o pastor Fábio, quando dialogávamos a respeito dessa questão do sacrifício, já destacávamos aqui a importância da suficiência do sacrifício de Cristo. Essa é uma expressão teológica amplamente utilizada nos estudos da salvação, da soteriologia, porque é importante que a gente tenha essa percepção de que o sacrifício de Cristo já foi suficiente. Sendo assim, não precisa mais sacrificar animais, como acontecia nos antigos rituais religiosos judaicos, bem como as pessoas também não precisam se sacrificar. Eu estava vendo um dia desses um documentário a respeito das religiões mundiais e observando ali quantas pessoas cometendo determinados sacrifícios contra o seu próprio corpo, a fim de aplacar, por assim dizer, de propiciar Deus diante daquele sacrifício ou por meio daquele sacrifício. Agora não se faz mais necessário, porque como diz o autor da Epístola aos Hebreus lá no capítulo 9 da sua epístola, Jesus Cristo, ele morreu uma vez. Então o sacrifício dele único e irrepetível nos é suficiente. Cristo, diz o comentarista, quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo por meio de seu próprio sangue. Resultado, consequência, garantindo-nos em seu nome a remissão dos nossos pecados, pastor. É verdade, professor José Roberto, nosso comentarista coloca aqui que a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente na época do Antigo Testamento, como registra a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção.
Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sacrifício de Jesus foi superior em todos os sentidos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a expiação dos nossos pecados não foi feita por meio de sangue de animais, mas foi pelo sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o único homem perfeito aqui que pisou na face da terra, sem mácula, sem pecado. E Jesus, além de ser o próprio sacrifício, ele também é o sumo sacerdote, que entrou com o sangue do sacrifício, não de animais, mas com sangue, com o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, do tabernáculo não terreno, mas do tabernáculo celestial. Então, por isso que nós costumamos dizer que o sangue de Jesus tem poder. Essa expressão não é para ser usada como um mantra, como uma palavra mágica, como uma frase de efeito, mas quando a gente diz que o sangue de Jesus tem poder, a gente está reportando aqui sobre a superioridade do sacrifício de Jesus, que foi único, definitivo e suficiente para expiar os pecados de todos. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. O escritor aos Hebreus, ainda aqui, no capítulo 10, versículos 19 a 22, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. No Santo dos Santos do tabernáculo terreno, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. No lugar santo terreno, lá do tabernáculo terreno, os sacerdotes podiam entrar diariamente. Mas nós, em Cristo, através do sacrifício de Jesus, podemos entrar até mesmo no Santo dos Santos, não terreno, mas celestial, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E a gente lembra aqui que quando a Bíblia registra a morte de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu, aquela cortina que fazia a separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos se rasgou num ato simbólico aí, para mostrar para nós que agora em Cristo temos acesso a Deus. Por isso que o escritor diz no versículo 21 do capítulo 10 de Hebreus: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então nós fomos regenerados e lavados pela lavagem da água, pela palavra. Então, pastor José Roberto, o sacrifício de Jesus nos dá liberdade para adentrarmos o lugar santo, esse lugar santo que nós vamos já começar a estudar aqui no tópico 2, quais eram as peças que compunham esse lugar santo, qual era o mobiliário que compunha o lugar santo. E embora no passado no tabernáculo terreno só entrava os sacerdotes, agora no lugar santo celestial, do santuário celestial, podemos entrar por causa do sacrifício de Jesus. É isso mesmo. E aí esse lugar santo, no interior dele, haviam alguns móveis, e o mobiliário desse lugar era composto basicamente por três peças que compunham um ambiente perfeito para o louvor e adoração, dispostos esteticamente e funcionalmente para o ato da adoração. Então essas três peças que compunham esse lugar santo eram o castiçal de ouro, também chamado de candelabro ou de candeeiro, e há quem chame pelo próprio nome hebraico, que é a menorá,
a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos, e este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Então tínhamos aqui o castiçal de ouro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. Esses 3 elementos, esses 3 utensílios, esses 3 móveis, eles ficavam ali dentro do lugar santo, e é importante que a gente entenda, é o que nós vamos fazer mais adiante, destacar o significado de cada um desses elementos no contexto do culto e do ritual judaico. Então eles tinham significados específicos, próprios. O castiçal de ouro, que indica a luz ou a luminosidade. O caso da mesa da proposição, dos pães da proposição, lembrar qual o significado e o valor do pão e do alimento para o povo de Israel. E o próprio altar do incenso, que subia como cheiro agradável. Então, cada um desses elementos nós vamos ressaltar mais adiante e mostrar o valor que cada um deles. E ter o devido cuidado, que é o que nós estamos sempre fazendo aqui ao longo deste trimestre, no nosso programa, nos nossos comentários, é tendo cuidado de ressaltar que é importante que nós tenhamos elementos bíblicos suficientes para poder fazer qualquer interpretação, qualquer analogia, para que nós possamos fazer qualquer aplicação e, em alguns casos, perceber nitidamente a questão da tipologia bíblica para evitar qualquer tipo de interpretação equivocada e sem garantia bíblica. Não é isso, pastor? Verdade, pastor Zé Roberto. No tópico 2.2 da nossa lição, fala do castiçal de ouro. O castiçal de ouro é esta peça cuja figura, cuja imagem está aqui no título da nossa lição, da lição de hoje. E esse castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas, por dutos, nos quais havia uma espécie de pavio ou mecha embebida no azeite, fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. As 7 lâmpadas produziam uma só luz. É importante a gente entender, pastor Zé Roberto, que no interior do tabernáculo propriamente dito, como era todo coberto de cortinas por cima e na lateral, então era um lugar escuro, Então, para que os sacerdotes pudessem estar lá de pé, ministrando dentro do lugar santo, tinha que haver luz, e a luz vinha através desse candeeiro, desse castiçal de ouro, da menorá, que era acesa através da queima do azeite. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já a gente retorna para entendermos aqui qual é o significado desse castiçal de ouro e das demais peças do lugar santo. Fique conosco e nos aguarde. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a lição de número 7, o lugar santo. E começamos a falar no final do bloco anterior que no lugar santo havia 3 móveis muito importantes: o castiçal de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de ouro onde se queimava o incenso. Então, estávamos falando a respeito do castiçal de ouro, que era fundamental para trazer luz, iluminar todo aquele ambiente no interior do tabernáculo. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como a luz do mundo, conforme João 8:12. Jesus mesmo se declarou: eu sou a luz do mundo. Ele disse, e também, vós sois a luz
do mundo, né? E Jesus sempre usou essa analogia, falou de forma figurada que ele é a luz do mundo, os seus discípulos, a sua igreja também se constituem também na luz do mundo, não porque nós como igreja temos luz própria, mas a nossa luz vem de Deus, nós refletimos a luz de Cristo na nossa vida. Porque assim como a lua não tem luz própria e reflete a luz do sol, nós também não temos luz própria, né, luz espiritual própria, mas refletimos a luz de Cristo na nossa vida. Da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. A igreja também tem essa mesma função na terra até a volta do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16, né, a Bíblia diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, os crentes, os cristãos verdadeiros, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve brilhar, né? Noutra tradução diz que no mundo a gente deve resplandecer como astros no mundo, ou seja, temos que brilhar como estrelas no universo. E essa luz que devemos refletir para o mundo é a luz de Cristo. As pessoas têm que olhar para o crente, para o cristão e ver Cristo em nossas vidas. Ver Cristo em nossas vidas, a igreja tem uma responsabilidade muito grande de refletir os conceitos, os valores e a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo não conhece Cristo, mas através dos discípulos de Cristo o mundo passa a conhecer como é que é Cristo. A Bíblia diz que lá em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? E esse adjetivo cristão tem tudo a ver com essa questão do crente fiel e verdadeiro refletir o caráter de Cristo. Ao olhar para o crente, as pessoas devem ver no crente perfil, características, traços do caráter de Cristo. Então, professor José Roberto, é um grande desafio para todos nós, para a igreja do Senhor aqui na terra, é refletir esse caráter de Cristo em nossas vidas. É isso mesmo, pastor Fábio. E essa questão, depois de refletir sobre o papel da luz, tanto Cristo sendo a luz, a igreja sendo a luz e nós mesmos sendo luz do mundo, nós passamos a tratar aqui a respeito da mesa com os pães da proposição, que é o ponto 2.3 da nossa lição, e ressaltando que havia uma mesa ali naquele lugar santo, e essa mesa ela era feita de madeira de acácia, que geralmente era a madeira predominante dos móveis do tabernáculo, e que havia uma cobertura de ouro sobre esta mesa, e nela eram colocados os 12 pães da proposição. Qual a razão desses pães? Eram pães que eram feitos sem fermento e serviam para a alimentação do oficiante, no caso, para os sacerdotes que ali ministravam. E esses pães têm toda uma simbologia no contexto da revelação do Novo Testamento. Jesus, depois de realizar um milagre de alimentar uma multidão, e as pessoas ali ficaram questionando a respeito daquele alimento que perece, Jesus se identificou como o pão da vida. Ele disse: olha, vocês só estão preocupados com o alimento que é natural, com o alimento que alimenta o corpo, mas eu trago para vocês um outro tipo de alimento, e é o alimento espiritual. E o próprio Jesus se identifica lá no capítulo João, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 em diante, o próprio Jesus se identifica como o pão nascido de Deus, o pão nascido dos céus. E a palavra Bethlehem, em hebraico, justamente quer dizer casa de pão, padaria. E ali, naquela cidade, pequeníssima cidade, nasceu Jesus, o pão da vida, para nos alimentar, para suprir a nossa necessidade e para prover aquela que é a nossa maior necessidade,
que a necessidade de salvação. Então, é importante, pastor Fábio, a gente ter essa compreensão a respeito do pão da vida, o pão que alimenta. Jesus satisfaz a nossa alma, e como aqueles pães da proposição estavam dispostos ali no lugar santo, sobre aquela mesa, e alimentavam aqueles sacerdotes, hoje, espiritualmente, todo aquele que tem um encontro pessoal com Cristo, que recebe ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, tem a experiência de se alimentar desse pão espiritual, e nós celebramos a ceia, nos apropriamos do pão. Cada vez que o fazemos de forma memorial, ressaltando a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É verdade, e os sacerdotes ali no lugar santo, quando comiam os pães que estavam sobre a mesa, nesse ato, revelava também comunhão e intimidade com o Senhor, porque o fato de assentar à mesa com alguém e comer com alguém, isso é um sinal de comunhão, de koinonia. E nós, quando também celebramos a ceia do Senhor e participamos da ceia do Senhor, também isso revela comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. E Jesus disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, também tem essa questão da comunhão. Outro móvel que tinha lá no lugar santo era o altar de incenso. Era um altar identificado como altar de ouro ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas queimadas sobre ele, que exalava um cheiro agradável. Então esse altar do incenso, ele era todo coberto de ouro, e ali queimava. O próprio Deus revelou a receita, as plantas para compor o incenso aromático. E quando queimava aquele incenso, então subia uma fumaça, que subia, uma fumaça de cheiro agradável, de odor agradável. E essa fumaça subia, e a própria Bíblia fala que essa fumaça, ela simboliza, ela lembra a oração, dos santos. Inclusive, no Salmo 141, no versículo 2, a palavra de Deus diz: seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. O salmista Davi, nesse Salmo 141, ele compara a oração dele, ele quer que a oração dele suba até aos céus, como uma forma agradável, com cheiro agradável, de cheiro suave ao Senhor. Então ele diz que seja a minha oração como um incenso diante de ti. E a própria Bíblia também, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, também aponta para esse simbolismo. Vejam que tem algumas coisas do tabernáculo que a própria Bíblia diz que elas realmente tinham um valor simbólico, uma tipologia já claramente revelada no Novo Testamento. E uma delas é a queima do incenso aqui no altar de ouro. Então, Apocalipse 5:8 diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esse altar de ouro, onde se queimava o incenso, ele simbolizava a oração dos santos que subia diante de Deus. E mostra, pastor Zé Roberto, que o local onde ficava posicionado esse altar de ouro, onde se queimava o incenso, ele era o último móvel que ficava no lugar santo, já de frente às cortinas, ao véu que dava acesso ao Santo dos Santos, mostrando também que para entrar na presença de Deus, no lugar mais íntimo da comunhão com Deus, tem que passar pelo sacrifício, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado, tem que ser santificado, mas também tem que orar. O altar do incenso lembra a oração. É isso mesmo, é a importância de ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Vamos concluir mais esse bloco. Quando retornarmos, vamos falar a respeito
do véu que demarcava o lugar santo e o lugar santíssimo. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Agora já para o seu último bloco, vamos falar aqui sobre o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. É o terceiro ponto da nossa lição. Nós, quando estudamos ali a composição, a arquitetura do tabernáculo, a gente vê que ele era separado por véus. E haviam 2 véus que separavam justamente, ou que faziam a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E essa separação, ela não é casual, ela não pode ser desconsiderada, porque a gente vai estudar mais adiante o lugar santíssimo e a gente vai observar, vai ver que havia toda uma preparação, parte dela nós já estamos vendo, para se ter acesso a esse santíssimo lugar. Em relação ao primeiro véu, nós destacamos aqui que depois de passar pelo altar do holocausto, depois de passar pelo lavatório, depois de passar por todos esses elementos que ali estavam no pátio, e depois de ter entrado ali ao lugar santo, finalmente, depois era que o sacerdote poderia entrar no santíssimo lugar. Já vimos aqui os móveis que eram dispostos nesse lugar santo, a menorá, o candelabro. Já vimos que havia ali uma mesa com os pães da proposição, e já vimos que também havia ali o lugar do altar do incenso. Então, tudo isso tem um significado, e o comentarista registra aqui muito bem e só depois de tudo isso, de passar pelo altar dos holocaustos, pela bacia do lavatório, o sacerdote poderia entrar no santo lugar. Então, esse primeiro véu aqui, Pastor Fábio, era uma identificação da forma como esse acesso era controlado, ou seja, haviam regras explícitas, e é maravilhoso quando a gente estuda o livro de Êxodo, quando a gente estuda essas revelações à luz da Epístola aos Hebreus, porque a gente tem hoje uma dimensão do privilégio que o Senhor nosso Deus nos dá a partir da compreensão e da revelação do Novo Testamento e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque hoje nós já temos acesso pleno à presença de Deus, até porque já dissemos aqui anteriormente, voltamos a repetir, o véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso mesmo, esses véus, tanto o véu que separava o átrio do lugar santo, como o outro véu, o segundo véu, que separava o lugar santo dos santos, ele tem essa função de demarcar lugar, de separar, mas porque isso é importante, porque o pecador precisa ter consciência da santidade de Deus e da sua pecaminosidade. A Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essas cortinas, esses véus, eles são importantes para conscientizar o pecador. No processo de evangelização, o crente, a igreja, precisa dizer para todos que o salário do pecado é a morte, precisa dizer para todos, que há o problema do pecado que separa o homem de Deus. Porém, nós não podemos ficar só nisso, de falar as más novas. Devemos também falar as boas novas. Tudo bem que é verdade que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, mas também a Bíblia diz nesse mesmo versículo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo véu que separava os ambientes, demarcando ali, mostrando a questão da santidade, era através desse mesmo véu que os sacerdotes entravam no lugar santo. O véu separava o lugar santo dos santos, mas também era através desse mesmo véu que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo.
Então, o próprio Deus, Ele é santo, Ele é transcendente, Ele é justo, realmente a sua santidade e a nossa pecaminosidade faz com que a gente esteja distante, mas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, o próprio Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e morreu, se sacrificou a si mesmo para que pudéssemos ter acesso. Então, por causa da santidade de Deus, a gente fica separado dele, mas por causa do próprio Deus que se fez carne, se aproximou de nós, nos acolheu, nos recebeu por filhos, então é através dele também que temos acesso ao Santo dos Santos Celestial. Então, o segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui, a sacralidade inspirava uma consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio do seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto. Eu já li aqui Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 7 e vou ler novamente, porque é importante que você entenda isso. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. E no capítulo 10, versículos 19 a 22, diz que, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu separava, mas através do véu, do corpo de Cristo, da morte de Jesus na cruz do Calvário, temos acesso. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, através de Cristo, pastor Zé Roberto, temos acesso ao Santo dos Santos. É isso mesmo. E lembrar que se isso era um privilégio dos sacerdotes e do sumo sacerdote, o autor da Epístola aos Hebreus, na sua interpretação de todo esse contexto religioso do judaísmo, ele nos chama a atenção e mostra que agora o privilégio compete a cada um de nós que temos essa plena liberdade e o acesso de chegar à presença do Pai por este caminho que o próprio Jesus nos favoreceu. Bem, o debate continua na escola bíblica dominical da sua congregação, todos os domingos, geralmente a partir das 9 horas da manhã, em uma das nossas congregações, nós temos escola bíblica dominical, da classe de adultos, classe de jovens, classe de adolescentes, classe de crianças. Então você é o nosso convidado especial para procurar a sua igreja mais próxima, sua congregação da Assembleia de Deus e frequentar assiduamente a escola bíblica dominical. É importante que você acompanhe todas as lições para que você possa crescer espiritualmente. Também nos acompanhando aqui, evidentemente que as nossas aulas aqui na TV ou no YouTube, os comentários bíblicos que estão aí na internet não substituem a escola bíblica dominical. Continue nos acompanhando, mas não despreze a interação em sala de aula, o aprendizado com o seu professor, com os seus alunos. Você que é professor, se dedique, se esforce, se esmere para que os seus alunos possam ter a melhor aula possível. Levem materiais de ilustração, material digital, material fotocopiado, ou mesmo vídeos que estão disponíveis para facilitar no aprendizado do tabernáculo e fazendo as devidas aplicações para que possamos extrair lições espirituais para as nossas vidas. Isso mesmo. Não esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, através da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ele nos garantiu livre acesso
ao Deus Santíssimo. Então, sejamos zelosos em nossa vida de serviço e de adoração a Deus. Vamos todos à Escola Bíblica Dominical, interagir na nossa sala de aula, aprender uns com os outros. Este programa tem sido uma bênção na vida de muitos alunos e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, de pessoas também que não são alunos da Escola Dominical, mas ele não substitui a aula presencial, participativa, lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Portanto, procure uma congregação da Assembleia de Deus mais próxima da sua casa no domingo e vá estudar esta lição e as demais nos demais domingos na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa.